E agora vamos para a aula 2, a sacerdotisa. Aspectos práticos desse arcano em uma tiragem. Toda vez que a sacerdotisa aparece numa tiragem, ela fala de uma busca ativa por segredos que ainda não estão revelados. As respostas, elas são interiores, mas elas ainda não se revelaram para a nossa mente consciente. Então, as respostas que a gente tanto busca, está lá habitando o mundo do nosso inconsciente. E ela faz exatamente esse trânsito. Ela representa o número 2 do tarô. Então, ela consegue fazer essa conexão entre os dois mundos, o mundo inconsciente e o mundo consciente. Então, é ela que traz aquilo que está guardado, fala de lembranças, fala de memórias, fala de ancestralidade, fala de infância, fala de todos os tipos de emoções que estão enterradas no nosso inconsciente. E ela é a maga ativa que vai lá e acessa essa intuição. É aquela parte nossa que age numa direção sem saber muito dar as respostas do porquê escolheu aquele caminho. E toda vez que a sacerdotisa ela aparece num jogo, ela fala da necessidade desse silêncio, de segredos interiores que precisam ser revelados, mas eles ainda não estão conscientes. Você não consegue, de forma palpável, descrever o que acontece no seu interior. E a gente vivencia essa experiência na vida por muitas vezes, se você parar e analisar quantas e quantas vezes você buscou caminhos e respostas sem ter uma explicação lógica para isso. Ela fala sobre uma reflexão sobre as nossas motivações, o que está por trás do véu das ilusões, o que tem de representação emocional num determinado tipo de comportamento que se repete. E é olhando para esse caos, para esse desafio do momento atual da vida do consulente, de acordo com a pergunta, que ele começa a retirar os véus e a desvendar os segredos ocultos no inconsciente. Como que isso é possível? Através de uma frequência. Abrir mão do controle, buscar as respostas dentro do próprio coração, sabendo que é ali, naquele ambiente de alma, de silêncio, que você pode ter algum tipo de inspiração sobre o seu ser. Então vamos lá. Se a pessoa está sempre em relações que provocam dor, o que está por trás? Que carência, que falta emocional dessas relações? A falta de dinheiro, as relações problemáticas familiares, a doença. Existe uma simbologia submersa no nosso inconsciente, que a sacerdotisa é capaz de revelá-la para a gente. E quando ela aparece num jogo, ela sinaliza essa porta. Ela sinaliza a possibilidade desse acesso a esse lugar inconsciente, a esse lugar onde as respostas precisam ser reveladas através de respiração, de calma, de contato, de presença interior e de domínio da mente, que a mente elabora, estaciona, concretiza e é totalmente antagônico à proposta, ao projeto da sacerdotisa. E para a gente acessar essa revelação desse segredo inconsciente simbolizado pela sacerdotisa, eu proponho um exercício que é aprendendo a conectar com a intuição de forma consciente, através do uso de palavras mestras. Intuição e conexão ativa. Por isso que ela é um arcano ativo, mas a atividade dela é numa direção consciente de acessar algo que está inconsciente. Parece confuso, mas não é. É possível você dar uma direção, um foco, em busca de respostas, silenciando a mente, não agindo, não tomando de pronto as ações, mas sim buscando essa reflexão de algumas simbologias que podem acessar a nossa intuição. Então, o objetivo é aprofundar a conexão com a sua intuição e desenvolver a sabedoria interior por meio de uma prática de autoconhecimento e da contemplação. Recomendo reservar pelo menos 20 minutos para a realização desse exercício e o primeiro passo é a preparação. Num local tranquilo, num local confortável, onde você possa dedicar essa prática sem interrupções. Você vai acender uma vela, vai acender um incenso, vai desejar criar, né, essa atmosfera serena
sentar numa posição relaxada, com a coluna ereta, e vai começar uma respiração profunda. Isso vai fazer com que você acalme a sua mente. E aí você entra na meditação que a gente chama de chamado silencioso. A sacerdotisa sentada no seu trono, entre os pilares da dualidade. Ela nos convida, então, a adentrar esse santuário interno. E ela é, sim, a guardiã dos segredos. Ela é portadora da intuição e do conhecimento oculto. O seu chamado silencioso ressoa com a nossa alma, desperta uma curiosidade e uma sede para compreender além do que os nossos olhos podem ver. É através desse chamado que somos conduzidos ao profundo mistério divino. E aí a gente vai estabelecer o segundo passo, que é estabelecer a intenção. Você vai fechar os olhos, vai se concentrar no seu coração, vai visualizar uma luz suave, brilhante, emanando de dentro do seu peito, e essa luz vai emanar amor, vai emanar serenidade. E aí, nesse momento, você vai estabelecer a intenção de se conectar com a sua intuição e receber os insights de sabedoria interior durante o exercício. E a meditação é o labirinto interior, que ao adentrar a esse santuário, você vai se deparar com um labirinto intrincado, cheio de emoções, cheio de memórias, cheio de experiências. E a sacerdotisa, ela vai te guiar nesse ninho, nesses sentimentos, nessa sensação, através da sua lanterna. Ela vai começar iluminando essas sombras que te assustam e que permanecem ocultas dentro do seu ser. Através de sonhos, sincronicidades, a gente vai ser convidado a explorar essas profundezas, mesmo com medo. E a reconhecer aquilo que é real, aquilo que é imaginário. Abra os olhos, pegue um papel e uma caneta e escreva. É importante que isso seja feito logo após a realização dessa meditação. E o que a minha intuição deseja me revelar nesse momento da minha jornada de individuação? E aí você vai ficar em silêncio e vai permitir que os pensamentos, imagens, sensações, respostas venham à mente. Não censura, não julga, apenas escreve. Deixa fluir livremente palavras. E aí, após escrever suas primeiras respostas, você vai reservar um tempo para ler o que você escreveu. Quais são os padrões? Quais são as palavras-chave? Quais são as ideias que são recorrentes? Você vai refletir sobre o significado dessas respostas. E aí a gente vai trazer, através do silêncio, tentar discernir quais são as nossas vozes internas e as nossas vozes externas. E a gente vai transformar a nossa intuição como uma bússola que vai nos guiar em direção ao nosso destino mais autêntico. E depois você vai fazer algumas perguntas, como essas respostas se relacionam com os desafios ou dilemas que eu estou enfrentando atualmente na minha jornada de individuação. Quais são os aspectos da minha intuição que eu já reconheci e valorizei? E quais são os aspectos que eu ainda preciso desenvolver? Quais ações práticas eu posso tomar para honrar e integrar a sabedoria interior da minha alma ao meu cotidiano? E aí você vai refletir sobre essas ações. Vai fortalecer a sua conexão com a sua intuição, com a verdade dessas respostas. E aí você vai anotar isso num diário, num caderno de anotação e vai definir quais são os passos possíveis na direção daquilo que você percebeu, daquilo que você sentiu. E aí você me conta nos comentários, você me conta lá no grupo o que sentiu, o que veio, o que brotou aí desse exercício. Lembrando, né, a sacerdotisa num jogo sempre precisa revelar algo ao consulente. Algo que está escondido, que ele já sabe a resposta, mas que permanece oculto por algum medo, alguma trava. Então, é fundamental esse exercício, essa conexão, para que o consulente consiga acessar. Observe as cartas em volta também. Elas podem dar dicas valiosas para o consulente encontrar melhor esse fio de prata e acessar essa informação que quer ser revelada, mas ainda permanece oculta lá nas profundezas da alma e do inconsciente. Adorei o nosso encontro. Até o próximo vídeo.